que vai ser chave. E eu trago para a cena especificamente essa experiência da cidade de Santos, mas eu não diria que ela é uma experiência exclusiva, mas talvez pela ousadia do que aquilo significou naquele momento, ele merece ser trazido para cá. Há um acontecimento no final dos anos 80, que é a eleição municipal de 88, exatamente a eleição que vai colocar a produção da Constituição brasileira, né? Vai dar o formato da oitava Constituição brasileira, e que, nesses anos seguintes, 89, 90, 91, 92, vai pedir a lei orgânica da saúde, né? E, nesse processo eleitoral, a gente vê muitos elegendo de grandíssimos portes, tipo São Paulo, com a eleição da Erundina, por exemplo. Não é? Belo Horizonte, nós vamos ter eleição fortes pelo Nordeste, né? Vamos ter eleição importante em Porto Alegre, mas vamos ter também cidades de médio e pequeno porte, né? Então, nós vamos ter Icapuí, lá no Ceará, uma cidade que tinha o quê? 15 mil habitantes, né? E vamos ter ali em várias regiões, né, do ABC Paulista, vamos ter ali no Vale do Aço, em Minas Gerais, várias cidades no Rio de Janeiro, como, por exemplo, Angra dos Reis, né? Vai se espalhar pelo Brasil assim uma quantidade de prefeituras onde uma geração muito nova na experiência governamental vai para essa situação. E Santos foi uma das cidades relevantes, né, com a eleição da Telma e com a indicação pela Telma da Secretaria Municipal de Saúde para o médico sanitarista Davi Capistrano da Costa Filho. Davi, eu e muita gente, né, nesse processo todo, o próprio Eduardo Jorge, que foi o primeiro secretário da Erundina, nós éramos todos do mesmo curso de formação, fizemos todos especialização em saúde pública juntos, né? Então, a gente tinha uma intimidade também de trocas de experimentos e experiências muito ricas, né? E lá em Santos, por exemplo, eu e o Gastão Wagner, daqui de Campinas, que era o secretário municipal em Campinas, a gente teve muito vínculo com o Davi na experiência. E eu lembro que o Davi, ele tinha uma perspectiva de que, diante das situações muito conservadoras das políticas públicas, ele, na ousadia dele e na postura sem medo dos efeitos, né, daquilo que ele achava absolutamente fundamental e consequente, ele, de posse de uma visão profundamente radical e positiva sobre a noção de direito, né, na qual ele pegava a ideia de direito à saúde, né, e transformava na base para tomar decisões como secretário municipal de saúde, de que a vida, né, a vida de qualquer um, é assim que a gente nominava, desde Campinas a Santos, em vários outros lugares, a vida de qualquer um valia a pena os esforços que a gente fazia, os enfrentamentos. E Santos teve alguns marcadores chaves. Um deles foi
a primeira grande experiência de desmontar um manicômio absolutamente, como todo manicômio, que era produtor de mortes dentro do cuidado cotidiano, né? Que era o antigo manicômio Anchieta, né? dentro da cidade de Santos. Mas eu queria pegar o tema da redução de danos na aparição que ela vai ter quando o Davi vai enfrentar a questão do cuidado a pessoas que faziam uso intensivo de drogas. Emerson, 2 minutos só. Pessoal, por favor, fechem as câmeras. Roseni, feche a câmera, por favor. Obrigado. E aí, situação, né, de tentar construir uma intervenção marcante junto a esse grupo, né, esse grupo de usuários intensivos, né, de drogas injetáveis, né, ele vai, de uma certa maneira, ser tomado pelo Davi quase que como um grande marcador de o que é que estamos fazendo aqui, né? Por que é que viemos para estes lugares? No sentido de deixar claro que nós não estávamos assumindo experiências governamentais para fazer simplesmente reprodução. Nós estávamos porque queríamos fazer interferências radicais no sentido de ir à raiz, né, de várias questões que custavam muito, no sentido de vidas perdidas, de vidas desprezadas, e o Davi resolve fazer um enfrentamento distribuindo, né, vários materiais que permitiam a estes usuários, né, que faziam uso intensivo de drogas injetáveis, de poderem dispor de seringas e agulhas, né, que diminuíssem o contágio entre esses grupos, né, dessas pessoas que usavam e que a prática sistemática e cotidiana era a de reutilização, de empréstimo de seringas, e fazendo uma contaminação cruzada entre elas, né? E o Davi faz isso, ele rapidamente ele vai ser atacado brutalmente pelas forças, não só forças religiosas, né? Dentro de um moralismo rígido, né? Mas vai ser atacado também por toda uma perspectiva conservadora que atravessam vários grupos sociais, né? Inclusive as próprias categorias da área da saúde, vai ser atacado pelas forças policiais, vai ser atacado pelo campo da política da direita e vai ser acusado, né, de estar favorecendo o tráfico e o uso de drogas, né? Esse embate é um embate que vai arrastar um bom tempo, ele vai criar uma polêmica absolutamente central, uma agenda que vai ter uma presença inovadora para vários das outras experiências que também estavam ousando em várias coisas, e vai colocar na pauta uma discussão substancial sobre o tema da redução de danos, né? Independente da perspectiva que a redução de danos poderia ter ali, no sentido de você fazer uma perspectiva de que substituir por danos menores uma situação de danos maiores, em si já tinha uma grande relevância como campo de intervenção. Então, mesmo que essa experiência pudesse, em termos conceituais, poder imaginar que a redução de danos era um campo de intervenção no mundo do cuidado que
poderia permitir uma substituição de situações de danos graves por menores danos, e isso tinha uma radicalidade tal no cenário da época. Se vocês lembrarem, o cenário da época era um cenário recém-pós-ditadura, né? Nós vivíamos uma institucionalidade, vivemos até hoje, várias institucionalidades ainda da ditadura. Então, por exemplo, para quem não tem noção, muito das regras de funcionamento das universidades brasileiras, em especial as federais, são marcadas pelo Decreto-Lei 200 de 1966, né? Da ditadura militar. Até hoje, não mudou várias coisas do arcabouço. Você vê que até hoje as universidades são chamadas de universidades federais. Elas perderam os nomes delas, né? Então, por exemplo, a UFRJ, que era a Universidade do Brasil, virou o UFRJ, né? Elas vão perdendo identidade de origens, né? E a gente vive isso até hoje, não conseguiu reformar marcas da ditadura que atravessam esse país. E isso é interessante porque, às vezes, num elemento que aparentemente é um elemento que parece muito óbvio, essa de que você pode sim, no campo da saúde, mais que pode, deve no campo da saúde favorecer, não é? Situações em que a própria higiene do processo, no caso de drogas injetáveis, ela vai ter um impacto brutal, né, na diminuição dessas contaminações cruzadas, e vai melhorar brutalmente a própria qualidade de vida e mais, né? E aí sim é que a coisa é interessante. O tema da redução de danos, mesmo nessa imagem muito rígida, que eu não compartilho, que é simplesmente substituir um dano maior por coisas de danos menores, né? Como muita gente constrói imagem, então vamos usar a maconha para aquele que usa crack, porque isso causa um dano menor, porque o crack é uma substância muito lesiva, aí a maconha é uma substância que não tem essa potência lesiva, ao contrário, né? Ela tem efeitos terapêuticos absolutamente fantásticos. Mesmo que seja sobre essa ótica, tem uma outra moeda aí dentro, que é uma moeda muito mais interessante, né? Que é a moeda de você permitir uma ampliação da oferta de conexão para alguém que está muito aprisionado numa rede de conexão muito pequena. Então, o tema da redução de danos, ela tem um outro lado, uma outra dimensão nela, que é profundamente enriquecedora, que é a possibilidade de criar uma situação facilitadora para que o outro entre como protagonista de estratégias de si para mudar a sua própria rede de existência. Mesmo que isso fosse uma simples troca de seringa. Porque o fato de alguém fazer a escolha de que ele vai, sim, utilizar uma seringa que está sendo ofertada, já coloca ele numa possibilidade de operar um espaço de liberdade, de decisão, que é um desaprisionamento de um simples ato de repetir a lógica da sua conexão com a droga. Então, tem um elemento neste processo, desde a experiência de Santos, que era um elemento chave para isso, que era o exercício de uma construção conjunta de um projeto terapêutico para si. Ora, este elemento
é que fazia, por exemplo, alguns pensadores com os quais eu comungo a achar que o nome redução de danos não é um bom nome. Que redução de danos deveria ser pensado não pela essa noção muito positivada de uma troca de danos, mas ela deveria ser pensada pela presença como dispositivo a acionar no encontro uma abertura da rede de existência para experimentações de si que não estavam dadas na lógica anterior do modo de se relacionar, por exemplo, com uma droga. Então, este exercício faz, por exemplo, alguns pensadores chaves que eu gosto muito, como Antônio Lancetti, em vários momentos, que infelizmente a gente perdeu, assim como o Davi, né? A gente perdeu eles por adoecimentos precoces, né? O Lancetti, o Antônio, né? Desde muito, a gente sempre conversava muito, mas não era só eu, não. O Lancetti tinha uma rede de enormes produções, e o Antônio Lancetti, ele dizia, eu não gosto desse nome, não gosto, porque ele não dá a verdadeira dimensão de que, sob isso que nós chamamos redução de dano, Ele caiu. Acho que travou. Travou. Vamos esperar um pouquinho, que já ele volta. Calma, pessoal. Travou, calma. Temos muito tempo, temos outras segundas. Emerson faz parte do observatório. Tenham calma. Isso, ele saiu da reunião, mas já vai voltar. É bom que dá tempo da gente dar uma respirada e uma pensada em tudo que ele está colocando, né? Porque ele tem um conteúdo que é uma coisa absurda, né? Essa abertura que ele faz hoje, falando do passado e do presente, de mudarmos o passado, é uma coisa fantástica, né? Abre uma janela na vida, uma possibilidade na vida fantástica. Sim, olha só. Enquanto que o Emerson não volta, só para atender algumas perguntas, nós nos reunimos toda segunda-feira, de 8 da noite às 22 horas, uma roda de conversa aberta, onde debatemos a questão da redução de danos sob uma perspectiva sem nenhuma certeza, mas de uma busca, né, de lugares em que a gente possa conversar, estar, compartilhar, né? Emerson faz parte dessa rede, assim como alguns outros, que está hoje conosco, vai voltar outras vezes, tantas quantas a gente puder, e ele também puder, né? Já esteve conosco várias vezes, faz parte da fundação do Observatório. Então, todos estão convidados. A minha proposta, que eu já apresentei a ele, é que ele faça essa fala de hoje e aí volte já, a gente já deixa marcado, na primeira segunda-feira de maio. Ele volte e aí a gente continua no nosso debate com ele, as nossas reflexões com ele,
Essa nossa conversa está sendo gravada, né? E depois vai ser disponibilizada. E aí a gente vai, assim, tentando acompanhar e debatendo tudo isso que Emerson está disponibilizando, nos ofertando com tanta generosidade, né? Como é que é? Alguém aí estava falando, qual o endereço de quê, Raquel? Pessoal, enquanto que o Emerson não volta, a gente podia ir abrindo para fala, né? Que eu acho que fica mais tranquilo. Por isso a gente chama isso aqui de uma roda de conversa, para todos terem fala, poderem falar. Nós temos canal no YouTube, sim. Temos lá vários vídeos, inclusive com participações do Emerson, do próprio Bruce, né? Do Dan Small, de diversas pessoas. O observatório já existe há alguns anos, já não me lembro mais quantos anos, e fazemos com muita frequência esses debates, essas rodas de conversa, toda segunda-feira, de 8 às 10. E aí vêm nos visitar diversas pessoas. Oh, voltou. Sim, Emerson. Oi, Emerson. Não, está sem som, Emerson. Você está com o som fechado. Tá, Abre eu o teu vou som. ficar sem imagem. Vocês me escutam? Tá perfeitamente. Ai, gente. Então, pessoal, todos sem imagem, ok? Ah, Continue lá, Emerson. não, que pena, hein? Que pena. Mas, enfim, eu não sei até onde vocês acompanharam, eu estava tentando trazer uma reflexão sobre a ideia do Antônio Lancetti. Vocês escutaram eu falar do Antônio Lancetti, né? Então, eu estava Do início, trazendo uma. Emerson. Só o início do uma Antônio Lancetti. Por favor, resgata a tua fala do Antônio tá ótimo. Lancetti. Tá bom. Então, eu estava colocando de que, por causa dessa dimensão, né, de que a redução de danos não é uma simples troca de danos, né, que, na realidade, o tema da redução de danos, a gente dizia de um campo de cuidado que criava um elemento absolutamente instigante no processo, que era o fato de que você criava toda uma situação de novas possibilidades de negociação entre quem ali se encontrava na própria produção de si, né? Na própria construção de um projeto terapêutico para si. Então, eu estava dando o exemplo da seringa limpa, né? Para aqueles que usavam drogas injetáveis na experiência de Santos, e eu estava afirmando que ali, mais do que o efeito da seringa limpa, que também tem um efeito por impedir contaminação cruzada, né? Você estava criando, sim, uma nova situação para aquele que optava e topava entrar nessa da oferta da seringa, uma nova situação para ele negociar um projeto de cuidado para si. Porque na medida que ele abandonava aquelas seringas anteriores e topava, sim, aquilo que estava sendo ofertado pela Secretaria Municipal de Saúde de Santos, e a partir dali fazia um outro investimento, esta pessoa entrava numa nova lógica, que era uma lógica de agregar na sua rede de existência não mais aquele ciclo pequeno,
estreito com uma substância, uma droga e o efeito imediato da droga, mas você criava uma nova situação de negociação dessa rede de existência a esta pessoa está inserida. Ela agregava novos conversadores, ela agregava novas pessoas e novas ideias. Ela trabalhava com essas novas ideias por si. Ela decidia querer mudar, sim, o seu modo de usar a droga. Não é? Então, por isso, uma pessoa que nem o Antônio Lancetti dizia que o nome redução de danos não tinha capacidade de trazer para a cena toda essa potência que existia. Por exemplo, nessa experiência, né? Nessa experiência de luta, né? Da contaminação na época pelo HIV, né? Produzindo um efeito enorme, perverso de produção da AIDS, né? Matando uma quantidade gigantesca de jovens, homens e mulheres. Então, essa situação, ela também tem a mesma dimensão que quando começa a se discutir no movimento gay o uso da camisinha, por exemplo, né? Sem a conotação da criminalização, de que ali existia um grupo maldito que disseminava a AIDS e contaminava o mundo, como os moralistas conservadores da direita criavam a imagem. Ou mesmo a ideia de que a camisinha era uma redução de danos porque ela fazia uma troca de um dano vital por um não dano. Não, na realidade, é mais que isso. É mais que isso. É alguém entrar num novo mundo de negociação para discutir a sua própria posição, a sua noção de prazer, a importância do parceiro. Quer dizer, então, quando você fazia toda uma oferta da camisinha e toda uma discussão, você não estava numa simples redução de danos. Você estava numa coisa muito mais ampliada, né? Muito mais rica. Você estava num campo de produção de si, inclusive do cuidado do outro. Ora, este tipo de experimentação, né? Que a gente vai iniciar intensamente em algumas experiências brasileiras e que vai marcar muito vários pensadores e ativistas do movimento da reforma psiquiátrica e do movimento da reforma sanitária, e aí eu estou me colocando como um dos elementos desse processo, com a aprendizagem que tudo isso significava, isso vai nos colocar diante de fazer outras ousadias. E uma das ousadias aonde, além deste campo, né, do HIV/AIDS, né, que é um campo que inaugura algo que são absolutamente incríveis, junto com a saúde mental. Eu estou dando os dois exemplos para não ficar só na ideia da saúde mental, que é a ideia da produção compartilhada do cuidado. A produção compartilhada do cuidado com aquele que era o centro vital do cuidado, que é a vida do outro, que é a vida deste que está em jogo. Então, essa construção compartilhada, ela vai agregar um novo elemento nesse campo, que eu citei muito rápido, que é a construção e a perspectiva da produção compartilhada dos projetos terapêuticos. Os projetos terapêuticos individuais, singulares, na verdade, né? Daqueles projetos terapêuticos que cabem numa vida singular. E não num indivíduo ou numa pessoa, mas numa vida singular, numa existência singular, numa existência que está sempre em abertura, né? E isso tem a ver muito com outro elemento que é vital nesse raciocínio, né?
que é a ideia de uma discussão sobre a produção da dependência ou da autonomia. Então, eu estou fazendo uma conexão aqui entre esse tema da redução de danos como sendo esse dispositivo de apresentar um novo paradigma para o mundo do cuidado. Um paradigma onde o outro é construtor da própria perspectiva do cuidado de si. A equipe e os trabalhadores e os serviços são facilitadores. As ferramentas tipo construção de projetos terapêuticos singulares são absolutamente fundamentais de serem produzidas no compartilhamento, sem um outro construir para si este projeto terapêutico. Não existe projeto terapêutico singular. Isso é um delírio e uma fantasia que, infelizmente, a própria reforma sanitária caiu no engodo, com a perspectiva da equipe de saúde da família, que se dá o direito de construir o projeto singular do outro, como se fosse uma receita da medicina de família, inclusive. Não existe isso. Projeto terapêutico singular, ele é projeto construído pelo outro, que é o centro do projeto. Nós somos facilitadores, não pode ser ao contrário. E a outra dimensão fundamental desse processo, dessa nova possibilidade de produção de cuidado, ela está centrada num debate que é fundamental da gente entender entre a questão da autonomia e da dependência. E, de novo, eu lanço mão de uma outra figura, uma figura também importante na luta da reforma psiquiátrica brasileira, que também teve um pé importante em Santos, que é o Roberto Ticanori, que chegou a ser, por um tempo, o coordenador nacional da saúde mental. O Ticanori, quando foi... Bom, eu era professor da Unicamp aqui, eu, Gastão, Luiz Cecílio, nós éramos professores da pós-graduação. O Ticanori fez doutorado com a gente aqui, né? E o Ticanori, quando a gente discutia, né, ele com o orientador dele, o Gastão, ou mesmo nas aulas comigo ou com outras pessoas, em vários momentos o Ticanori trazia uma ideia que me encantava sempre. Mesmo que naquela época ele ainda não tinha escrito isso, mas ele falava disso. E ele dizia que a dependência ela se gera porque as redes de existência são pobres. Quem já trabalhou em manicômio, ou trabalha em manicômio, porque os manicômios voltaram com uma presença incrível, né? Ou muito da rede substitutiva virou manicomial, né? Ela, nessa experiência do manicômio, o que a gente retém é que a grande perspectiva do manicômio, e olha, isso está baseado numa perspectiva da clínica psiquiátrica dos anos 20 e 30 do século XIX, que vai se consolidando pelos anos 1830, 1840, que era a ideia de que para você cuidar do louco e da louca, você tinha que isolar ela das conexões que ela tinha. Você tinha que tirar ela das redes de familiaridade, porque a teoria é que era a rede de familiaridade, além das características próprias do louco e da louca, que tinham a ver com aquela loucura. Então, uma parte da cura psiquiátrica era o isolamento em relação a essas redes.
e levar ele para uma outra convivência dentro do hospital psiquiátrico. Esquirol foi um psiquiatra francês fundamental nessa produção. E aí, nessa experiência, à medida que essa experiência foi desembocando nas décadas, na produção da perspectiva mais perversa de cuidado, que é o cuidado manicomial, você percebe que o cuidado manicomial gera é exatamente o empobrecimento da rede de conexão existencial. Vou dar um exemplo de cada uma e de cada um que está aqui dentro desses 120 pessoas. Vamos pensar nós, cada uma de nós aqui. Eu tenho várias conexões existenciais, tenho amigos e amigas profundamente da minha constituição amorosa, tenho minha companheira, tenho filho, tenho relações com várias pessoas em termos profissionais, que eu também tenho relações afetivas estreitas. Ou seja, eu construo uma rede de familiaridade enorme. Vamos supor que eu não fosse isso. Vamos supor que, na realidade, eu sou totalmente isolado e eu só tenho relação com a minha companheira. Nem com meu filho e minha filha. Minhas filhas eu me dou muito bem, não tenho nenhuma grande simpatia com mais ninguém, só tenho a minha companheira, é a única pessoa que eu tenho conexão. Quando eu tenho uma conexão tão exclusiva e tão pobre, eu tenho baixa autonomia e muita dependência. Redes e conexões existenciais pobres não te permitem autonomia na vida e te criam dependência. Na medida que você tem uma conexão única com alguém, quando esse alguém não está mais presente, você não tem rede de conexão nenhuma. Quando você tem uma rede de conexão aberta e rica, quando você é cheio de dependências, você tem 30 dependências e não só uma, você é livre, você tem autonomia. Então, o Tikanori falava disso já, ele ainda fazendo, estudando, mas em cima das experiências dele já, como psiquiatra. Então, essa construção é uma construção que está ligado a essa outra mirada fundamental sobre redução de danos. Um dos elementos chaves estratégicos que a redução de danos coloca na cena é o enriquecimento das redes existenciais. Isso é absolutamente fundamental. Não tem como não ter isso. Isso é que permite que aquele ou aquela que tem uma exclusividade na experiência com uma substância, por exemplo, ou com poucas pessoas que são todos quase que capturados por uma relação com uma substância, que estes e estas que estão nessa relação, ao poderem estar no campo experimental da redução de danos, possam estar fazendo exercícios de ganho de autonomia, além do protagonismo de si. Por isso que, para mim, saúde não é o que o campo da saúde define. Para mim, a noção de saúde tem a ver com a produção de mais vida nas vidas vividas. Diene, você fecha a sua tela, por favor? Tem a ver com mais produção de vida nas vidas vividas. Isso é absolutamente fundamental de ser compreendido.
Porque tem a ver com este elemento que eu estou chamando a atenção da construção das redes de existência. E acho que a gente tem que tirar o entendimento que o campo da saúde é o campo que dá conta disso. Não é. Quem dá conta disso é o campo do cuidado. E o campo do cuidado não é um campo exclusivo da saúde. O campo da saúde, ele tenta capturar o campo do cuidado sob uma certa perspectiva. Mas o cuidado tem muito mais a ver com a produção da vida. E ele extrapola o campo da saúde. Um grande erro nosso, dos trabalhadores de saúde, é não percebermos isso. E fazemos a confusão de que nós é que detemos técnicas, tecnologias e saberes sobre a produção de mais vida nas vidas vividas. E não é assim. Não é assim. Inclusive, povos originários que não tinham a medicina, e é a maior idiotice dizer que o xamã é o médico deles, isso daí é pretensão ocidental. É pretensão de saber ocidental olhar para um povo originário e ficar dando os nossos nomes para as coisas que eles fazem. Então, vai lá num povo originário que já vive aqui há mais de 2.000 anos e vê lá as coisas e fala: ah, olha a arte deles, ah, olha a cultura deles, ah, olha a música deles, ah, olha a medicina deles. Isso somos nós do Ocidente que inventamos. Eles não tinham esses territórios. As coisas não tinham essa separabilidade. E você é capaz de visitar uma situação dos povos originários, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, há 700 anos atrás, antes de europeu pisar aqui, e ver que tinham milhões de pessoas já vivendo ali naquele litoral do Rio de Janeiro, e o litoral está preservado. A ponto dos portugueses chegarem aqui 500 anos atrás e dizerem que aquela natureza era incrível. Só que ali já existiam milhões de pessoas vivendo. Só que elas viviam de um outro modo, no qual eles eram a própria natureza. Eles eram guardiões. A intimidade entre cuidar de si e cuidar da terra era absolutamente total. Se você ler Ailton Krenak, Davi Copenau, Cristina Itakawa e várias outras pessoas de povos originários brasileiros, você vai ficar encantado em aprender sobre essas coisas, não? E é muito interessante, porque no tema da redução de danos, eu encontro um furo no muro, como diz uma companheira importante para nós da saúde mental, Maria Paula Cerqueira Gomes, lá da UFRJ, do IPUB, da UFRJ, colega nossa de pós-graduação, amiga. A ideia de que, sobre essa amplitude do tema de redução de danos que eu estou tentando colocar na pauta aqui com vocês, nós temos mesmo uma potência de furos no muro da própria saúde, do próprio campo da saúde, enquanto institucionalidade. E vazar do campo da saúde para o campo da produção da vida, para o campo da produção da existência. Eu entendo que a redução de danos, sobre essa ótica que eu estou tentando apresentar, ela abre a passagem desse mundo tecnológico aprisionado da saúde para aquilo que é absolutamente nuclear em relação a tudo isso, que é o campo da produção da vida e da existência. E, portanto, para mim, é com uma clareza incrível que a experiência do cuidado
e que nós da saúde podemos nos somar a isso, é a produção de mais vida nas vidas vividas. E não a ausência de doença, e não o equilíbrio biopsicossocial, e não essas nomenclaturas que a saúde inventou. E este processo, ele pede um outro arranjo institucional para o campo, que a gente experimentou na luta do campo do HIV/AIDS, experimentou intensamente, resistiu muito até ele ser destruído mais recentemente. No governo Temer, ele começou a ser destroçado. E que a gente experimentou no campo da saúde mental, e em um ou outro território do cuidado no campo da rede básica, junto às populações nos seus lugares de vida. Mas aí menos. Não foi tão rico quanto nesses outros. Talvez a saúde mental foi a que teve mais amplitude e mais persistência. Ela começou a ser destroçada mesmo, de uma maneira brutal, também nesse período do final do governo Dilma e começo intensivo do Temer para cá. E vejo que uma das questões chaves que ela procurou destruir nas grandes experiências das primeiras redes substitutivas foi exatamente atingir o coração deste modo de cuidar, psiquiatrizando os centros de atenção psicossocial. Então, se você acompanhar em detalhe este processo, você vai ver uma psiquiatrização do campo da saúde mental. E isso, para mim, é absolutamente necessário da gente entender. Porque a questão não é só, apesar de ter algo fundamental aí, uma discussão se nós vamos ter CAPS ou vamos ter comunidade terapêutica ou vamos não sei o quê. Não, nós vamos ter que ter serviços de saúde nos territórios que pratiquem uma nova experiência de cuidado, absolutamente singularizada, centrada na produção dessa perspectiva de cuidado, aonde o tema da produção de mais vida na vida vivida, com o protagonismo do outro no seu próprio projeto terapêutico, com a equipe como facilitador, seja o ordenador dessa institucionalidade. E a gente experimentou isso em muitos CAPs. Eu trabalhei em várias experiências de CAPs, eu fui supervisor de várias equipes em CAPs, trabalhei com algumas equipes de consultório na rua, supervisionei alguns serviços, e eu estou recolhendo de experiências que eu vivi. Não estou nem analisando estudos, estou recolhendo de experiências que eu vivi. E eu vejo que a psiquiatrização desse processo é uma estratégia destruidora destas perspectivas que eu estou colocando, que, para mim, constitui o campo de conversação sobre o tema da redução de danos. Então, para mim, redução de danos passa por uma conversa desse tipo. Eu sei que aqui dentro eu já tenho acompanhado aqui várias pessoas que estão se manifestando. Tem pessoas de experiências muito diferenciadas, né? Elas têm pessoas aqui que às vezes têm uma experiência praticamente num serviço ou mal pôde exercitar a experiência ampliada sobre isso, né? Sei que tem pessoas aqui que são redutoras de danos em CAPs.
mas que viraram, como diz a Marilise aqui, né, quase que uma função a ser exercida. Eu lembro que em um dos manicômios, né, que eu participei da destruição dele, eu lembro que aqui em Campinas, né, o Cândido Ferreira, eu lembro que logo no começo nós estávamos muito, isso era comecinho dos anos 90, né, 90, 91. Nós não tínhamos grandes experiências. Eu acompanhava e eu cheguei aí no Anchieta, né, no dia da intervenção no Anchieta, eu estava em Santos, né, em solidariedade ao que eles estavam fazendo lá. E a gente discutia muito, né, residências, a ideia de criar redes de familiaridade, recuperar redes de familiaridade das pessoas, né? Produzir passado, né? Produzir memória daquilo que eu comecei a dizer, produzir passado para as pessoas, né? A gente produz passado no presente. Não pensa que o passado está lá nas costas empurrando a gente, não, né? Na realidade, quem empurra a gente, segundo uma concepção de um povo originário boliviano, é o futuro, né? Passado não empurra nada. Então, de poder construir passado para as pessoas, né? E eu lembro que uma das grandes dúvidas que a gente tinha, porque é o que a gente sabia fazer, era essa segmentarização de ofertas de oficinas, né? Ah, não, agora essas pessoas vão poder viver mais livremente, elas saem das celas, saem dos quartos aprisionados, saem dos pátios, né? Aqueles pátios de prisão, aqueles pátios de instituições fechadas, e elas vão para oficinas, e a gente oferecia 1000 tipos de oficinas, oficina de teatro, oficina de produção de papel, oficina de bordado, oficina de contação de história, oficina de que quisesse fazer, né? Descobrimos que a maioria era analfabeta, então montamos um programa de alfabetização de adulto, oficinas de pintura, e aí a gente foi correndo risco de montar projetos terapêuticos como receitas para frequentar oficinas. Ora, não se espantem, se faz isso hoje às toneladas. Na auto-chamada atenção primária à saúde, que eu também não gosto desse nome, não gosto do nome atenção primária à saúde, é muito comum. Você receita no projeto terapêutico frequentar uma oficina X. É como se o projeto terapêutico fosse agregar experiências funcionais que alguns especialistas lhe oferecem. Faz sentido isso, Marilise, de pensar que o redutor de danos ele pode ter se tornado mesmo um mero burocrata de oferta funcional e uma experiência de cuidado, né? E essa questão, eu acho que ela merece que a gente não caia nesse tipo de perspectiva, né? Que a gente possa entender que esse tema é um tema que coloca em pauta a possibilidade de a gente fazer uma reflexão que vai muito além do que no campo da saúde é muito comum, que é o nosso consumo da oferta das agências internacionais. Então, nós temos no Brasil uma experiência de décadas de experimentação em saúde mental, e não estranho o que eu vou falar, tão ou mais rica que a própria experiência italiana. Primeiro, porque foi muito mais ampliada que a experiência italiana. Segundo, que ela foi muito despsiquiatrizada no cerne dela. Ela correu por outros canais. E essa
experiência que foi muito singularizada, né? Você ia para Belo Horizonte, você vivenciava a experiência do Sersan. Você ia para Santos, você experienciava a experiência do NAPES. Você vinha para Campinas, você experienciava a experiência do CAPES. E nós construímos e inventamos tudo isso antes da lei de 2001. Na realidade, nós fazíamos isso desde o comecinho dos anos 90. A lei de 2001, que muitos acham que foi quem criou a reforma da saúde mental, ela é produto desse movimento. E ela não conseguiu incorporar amplamente a riqueza do movimento. O mais interessante de quem tem essa história, que nós fomos forjando no cotidiano as experimentações, é que a gente podia inventar. E a gente inventava. Então, a gente tem uma experiência acumulada no Brasil e, de repente, você pega um protocolo da Organização Pan-Americana de Saúde ou da Organização Mundial de Saúde e começa a achar que aquilo é que tem que ser incorporado na experiência brasileira, quando é o contrário. A experiência brasileira é muito mais rica que esses protocolos. Por exemplo, Sandra, que acabou de escrever, olha o que ela coloca, olha o que é interessante. Ela está falando de Rio Branco, no Acre, lá no norte do Brasil. Que se você se aproximar, e eu conheço porque eu fui para lá, graças a uma aluna muito querida, ex-aluna muito querida, amiga muito querida, hoje, Maria das Graças, que fez doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP com a Laura Feuerbecker. E ela dizendo aqui que uma das experiências no Acre tinha um profissional da saúde mental, o Auro, que dizia o oposto da dependência não é a abstinência, mas a liberdade, somando completamente, Sandra, com o que eu estou dizendo aqui desde o começo. Então, isso é absolutamente vital, entendeu? A gente tem uma experiência cruzando esse país que é incrível. Tivemos isso no aprofundamento com a educação permanente em saúde, tivemos isso no aprofundamento com o movimento de humanização, temos isso no movimento da luta antimanicomial. E a gente hoje vive um tacão de protocolização e em vários lugares, em especial na saúde mental, da psiquiatrização e no campo da saúde, da patologização. Eu confesso para vocês que os melhores professores que eu tive na minha longa andança por esses dois campos, da reforma psiquiátrica e da reforma sanitária, mas os melhores professores que eu tive andaram na saúde mental, foram os loucos e as loucas que eu conheci. Eu, por exemplo, aprendi demais com certos loucos e loucas o que é tudo isso que eu estou colocando aqui. Eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que dialogar com Davi Capistrano, com Gastão Wagner, com Luiz Cecílio, com a Miriam de Belo Horizonte, com Elvésio, com Fausto, com Alzira, com pessoa, com a Paula no Rio de Janeiro. Eu estou citando tudo muito bem na minha cabeça, me enriquece brutalmente com Lidiane, com Vitor. Mas eu vou dizer que o que eu aprendi com os loucos e as loucas foram absolutamente radicais. Tão radical quanto o que eu aprendo e aprendi com os povos originários. Né? E acho isso tão radical quanto o que eu aprendi e aprendo
com artistas de rua. Eu estou pegando as minhas escolas, né? O que moradores de rua já me ensinaram, não só artistas, mas esses viventes de rua, né? Essas pessoas que moram na rua. O que é ser louco, Flora? É ser louco. Louco é louco, não precisa ter problema com a palavra, né? Eu sou alguém, ô Flora, que trabalha com o seguinte conceito de loucura: pouco louco, médio louco e muito louco. Eu já escrevi um artigo sobre isso, tá bom? Então é categoria científica, tá? Que já foi publicado em livro, essas coisas tudo. Por que eu uso essa ideia? Porque eu não quero colocar o tema da loucura no raciocínio do patológico. E nem quero um CID para o louco. Eu não quero um F20 para alguém que alguém chama de esquizofrênico. Eu não quero que ele seja um F20 esquizofrênico. Para mim, a categoria da loucura são essas três que eu uso. Pouco louco é a maioria. Uma boa parte de nós é pouco louco. O pouco louco suporta muito a loucura do outro pouco louco. E, inclusive, não se afeta tanto. O médio louco é aquele que, quando habita um território de poucos loucos, incomoda. E o pouco louco fica incomodado com esse médio louco. Agora, o louco, muito louco, enlouquece o pouco louco. Esse é o meu jeito de trabalhar com a categoria da loucura, viu, Flor? Só para não ficar com problema. Então, eu acho que essas categorias me ajudam mais, porque elas me permitem trazer a loucura para onde eu acho que a loucura existe, no campo relacional. E tirar a loucura de uma expressão corporal. A loucura está no campo relacional. E, portanto, ela é construída no território dos contextos relacionais. Você é capaz de visitar um lugar de um povo originário? Você, com sua cabeça patologizante, olha uma criança que tem um comportamento que aqui seria diagnosticada de autista, e você fala, nossa, aquela criança é especial. E ouvir, esse relato é verdadeiro. Quem me contou é um psiquiatra amigo meu, vivendo no meio de um povo originário. E ouve do membro desse povo originário e fala, ela é excepcional mesmo, tanto que nós estamos preparando ela para ser xamã. Muda tudo no campo relacional, isso, minha gente. Muda tudo. Então, essa questão é a possibilidade de você criar um outro olhar e, com esse outro olhar, produzir um mundo outro. Então, você se desgarra. É isso que eu estou falando da redução de danos. Para mim, o tema da redução de danos é a minha possibilidade de construir um outro olhar sobre o mundo do cuidado, o cuidado da vida, a produção da vida. E olhar o campo da saúde. E isso me permite construir um mundo outro. Despatologizante, contra a biomedicina, despsiquiatrizante. E construir uma outra potência nos processos relacionais. Tem gente que me conhece, sabe que eu escrevo muito sobre tecnologias relacionais, já há mais de 30 anos. Então, esse campo de conversa que nós estamos estabelecendo aqui, ela é absolutamente fundamental, né? Gosto muito dessa ideia, Isa, que você está trazendo do Rio Grande do Norte. Lugar de experiências também muito interessantes, eu diria. Inclusive de muitas amigas minhas na saúde mental. Pessoas que eu gosto muito. E aí você está dizendo que nessa experiência, Isa,
os profissionais da atenção básica criaram a experiência do chamado baú de memórias. Estou lendo você, onde as pessoas falavam de suas vidas vividas e reconstruíram novas redes de sociabilidade, trazendo para as pessoas possibilidade de ampliar suas redes. Sabe o que você me puxa da minha experiência? Não só minha. De várias pessoas com quem eu participei junto disso, uma experiência num CAPS AD, numa cidade no interior do Rio de Janeiro, aonde a gente propôs uma dinâmica de oficina com os que habitavam aquele lugar, com a ideia de minha história vale a pena ser contada. Porque a gente percebia que a maior parte das narrativas de si, da imensa maioria dos homens e mulheres jovens que estavam ali, era autodepreciativa. E contavam sempre coisas muito negativas de si o tempo inteiro, numa penitência quase evangélica, ou excessivamente cristã, do sofrimento como libertador, né? Ou da vitimização como existência. E a gente propôs, não, vamos começar a contar a história de vida da gente? Cada um vai tentar ir contando, e não sei, e foi absolutamente incrível. Teve um efeito que nem esse baú de memórias que você está colocando. Só que não eram de profissionais, não. E isso foi interferindo nas próprias produções terapêuticas dessas pessoas. Eles foram se envolvendo em projetos de modo diferenciado. E é muito interessante isso. E olha, qual é o custo de uma experiência desse tipo? E só entra o corpo, a subjetividade, a fala e as relações. O custo é dispor de um tempo dentro do serviço para produzir algo muito mais potente do que os modos como a gente gasta o tempo dentro dos serviços. Há uma conversa, se vocês querem ler uma coisa sobre rede, além do Tica, eu acho que o Tica é o Ticanori, desculpe. Tica é o Ticanori. Tem uma produção dos coletivos onde eu participo, vocês vão atrás, eu vou escrever aqui, tá bom? Vocês vão atrás de uma editora chamada Editora Rede Unida. Bom? Lá na editora vocês procuram a coletânea, né? Coletânea micropolítica. A coletânea micropolítica, vocês vão ter alguns livros que podem interessar. Um deles chama-se O Pesquisador Imundo. O outro chama-se Rede de Avaliação Compartilhada. São e-books, tá? Vocês não vão gastar nada. É tudo e-book gratuito, porque essa editora que eu participo, né? Eu participo da organização, da coletânea, no Rede de Avaliação Compartilhada, são 2 volumes. O volume 1 vai ter um capítulo chamado Redes Vivas de Existência, que eu escrevi com outras pessoas. Esse volume 1 sobre redes vivas, ele vai trazer a maneira que eu entendo a discussão sobre produção de mais vida nas vidas vividas. Emerson. Vocês vão poder ver isso, né?
Tem mais livros, vocês podem fuçar o que vocês quiserem dentro da editora. A editora tem mais de 150 livros, tudo gratuito, tá bom? Se quiser dar uma contribuição para a editora, é ótimo, desde R$ 1 a quantos reais quiser, mas não tem nenhuma vinculação uma coisa com a outra. Só se você achar que vale a pena, né? Emerson, O nosso objetivo é exatamente esse. Emerson, sou eu, Paulo. Olha só, Quem está tentando falar? sou eu, Paulo. Paulo, Está muito ruim. Ou a sua. Quem está Não, falando? é Paulo Silveira. Paulo Silveira. Oi, oi. Está muito, muito, muito fraca a internet para dar conta. Ai, É, que pena. mas, Emerson, alô? Qual é a minha opinião sobre a liberação da cannabis? Não. O Paulo, fala pelo chat. Eu acho Isso. que a internet dele está meio travada. Eu não estou conseguindo dar conta. A minha internet eu acho que é muito ruim para eu conseguir. Eu vou tirar a minha imagem, mas eu vou falar da cannabis um pouco, tá bom, Cássia? Vou te ter... O seguinte, não consigo, Paulo. Eu não tenho potência aqui na internet. Espero que vocês estejam me escutando bem. Cássia, eu sou do movimento pela liberação da cannabis. E sou um médico que tem formação na área da cannabis medicinal. Faço uso da cannabis medicinal. Não dá para atender. Paulo, não dá para atender, Paulo, porque é o meu celular que está sustentando. Não tem como eu atender, Paulo. Meu celular está sustentando. Escreve aqui, ou escreve no meu WhatsApp, por favor. Escreve no meu WhatsApp, porque eu não. Se eu mexer no celular, eu vou cair. Deixa ele ali, senão eu caio. Obrigado. Então, Cássia, assim, eu sou muito implicado com esse movimento, tenho apoiado e tenho pessoas que eu tratei de pessoas em sofrimento por câncer, que eu acompanhei, que a cannabis foi fundamental no cuidado, e sou um ativista a favor da liberação, sim. Mas eu sou a favor não da liberação só. Eu sou a favor de que todo mundo possa produzir a sua cannabis. Então, eu sou a favor também da liberação do plantio. O Paulo está perguntando, Emerson, quando você volta? Sim. Paulo, a gente vai até às 10, é isso? Você está querendo... Dessa sua fala, eu tenho uns 50 temas para aprofundar. Então, vamos depois conversar, Paulo. Eu a fecho hoje às 10, depois a gente conversa temas novos para a gente andar. 10, Vai até às 10. Se tiver assunto, vai até às 10. A gente tem novas possibilidades de conversar, depois a gente troca mensagem para pautar novas conversas. Pode ser, sim. Mas eu já queria deixar marcado com todos. Para mim é assim, eu posso sugerir uma data indicativa de uma volta, que é assim, eu posso em maio, mas a primeira segunda de maio é 1º de maio, então não dá, tem que ser 8 de maio. Vê se pode 8 de maio, a gente já deixa marcado. Então... Ele falou 8 de maio, ok. Tá bom, então. Então fica marcado 8 de maio, depois divulga aqui nesse grupo. Então, Cássia, isso para mim é um elemento importante. Agora, eu não sou só
pela liberação da cannabis, porque eu olho a cannabis como mais um remédio na cena. É que nem eu falei da redução de danos, a luta pela liberação da cannabis tem a ver também com uma luta pela retomada da ancestralidade. Sabe que a cannabis tem registro de mais de 8.000 anos que fala da relação entre a cannabis e o homem e a mulher, né? E existe um corpo canábico em nós, né? Nós temos um corpo canábico, ou seja, nós produzimos CBD e THC e outras substâncias que tem na cannabis por conta própria, né? Isso quer dizer que nós temos cruzamento genético nesse processo milenar de formação dos grupos e espécies, né? Então, o tema da cannabis traz para a cena uma outra modo de olhar a própria noção da produção da vida humana como não tão humana assim, o que é maravilhoso se a gente entender. Porque se a gente entender que a vida humana não é tão humana assim, a gente talvez entenda a necessidade de defender qualquer vida, qualquer vivente. Inclusive a vida dos rios, a vida das montanhas. E isso remete para uma conversa bem de outra complexidade, mas só para dizer para você que eu não sou da liberação da cannabis, simplesmente porque eu sou maconheiro. Não é essa a minha questão. Primeiro que eu não sou maconheiro. Desde que eu parei de fumar há 30 anos, eu fui perdendo a minha capacidade de fumar. E aí eu parei de fumar qualquer coisa. E faço uso da substância de outra maneira, né? Eu tenho tremor essencial e ela me ajuda muito no meu tremor essencial. E essa questão, né, da cannabis abre um leque que nós podemos abrir uma conversa, sim, aqui, se quiser, né? Tem um papo que me parece fundamental sobre isso, né? E acho que ela é um ser muito especial, né? Assim, é um privilégio a gente ter a existência da cannabis, né? É um privilégio. Isso ainda é que tem uma captura mercadológica e capitalista, né, sobre a cannabis hoje, que é fogo, né? É difícil. É uma nova guerra, né? Quer dizer, a gente vai sair da guerra das drogas para uma outra guerra daqui a pouco, né? Que é a guerra contra a captura dos bens terrestres de qualquer ordem pelo capital, né? A água, o ar, a cannabis, né? E coisas daí adiante, né? Isso, se você pensar, né, você vai ver que não é tão longe da noção de, redução de danos sobre a ótica do cuidado, como eu coloco, né? E não é tão longe da noção da desterritorialização necessária do próprio campo da saúde, como eu coloco, né? Ela de uma certa forma, convida para poder ampliar ou modificar o olhar, e ao modificar o olhar nessa situação, você produz mundos outros, né? Boa noite. Ô, Maralice. Boa noite. Sou Maralice dos Santos, ex-pessoa em situação de rua. Vivi 3 anos na rua. Nunca usei droga, nunca fiz uso abusivo de álcool. A solidão me fez.
falar sozinha e responder como se fosse uma outra pessoa. Nem todos que viveu ou vivem em rua são loucos. Não tenha preconceito com louco não, viu, Maralice? Somos todos um pouco loucos mesmo. Não tenha preconceito, não precisa ser louco para viver na rua. Eu conheci muitas pessoas que vivem na rua que eu jamais colocaria a categoria de louco neles. Por isso que eu olho para eles como uma produção de outra existência, não é um tema da loucura. Às vezes eu acho que o modo de tornar quase impossível viver na rua obriga algumas pessoas a fugirem para outros interiores de si, senão eles não suportariam viver o dia a dia. Você viu a decisão em São Paulo de um desembargador, ontem ou antes de ontem, autorizando a polícia e a prefeitura roubar, eu vou usar a palavra roubar, as barracas dos viventes de rua? Você que viveu 3 anos na rua, você sabe que a política pública para a rua é tornar a rua insuportável, para que as pessoas não queiram morar nelas. Então você vai ver uma praça que eles botam pregos, às vezes, em certos lugares, para as pessoas não sentarem na mureta. Ou botam pedras pontiagudas debaixo de um pontilhão, para as pessoas não deitarem e dormirem. Esvaziam as fontes de água para as pessoas não banharem. Dificultam a entrega de comida para as pessoas não comerem. Isso é uma política pública, é uma necropolítica, Maralice. É a política pública para produzir a morte. Então, a política pública para os viventes de rua é tornar a rua insuportável. Então, você vê agora, diante da enormidade de milhares e milhares de famílias que foram para a rua e levaram uma parte da sua casa, barracas, montaram cenários até com jardins, né? Eu e a Mina, né? A Mina é minha companheira, a gente andando ali em alguns lugares de São Paulo, a gente viu barracas ali perto da Avenida Paulista, na própria Avenida Paulista, de famílias morando inteiras dentro da barraca e fazendo um terracinho na calçada, tentando criar um certo espaço familiar ali. E agora a polícia foi autorizada por um imbecil de um racista, desembargador, ela pode ir lá e tirar a barraca para tornar a vida das pessoas mais difíceis ainda. Eu conheci tanta gente vivendo na rua, conheci alguns que só aguentavam se bebessem mesmo. Conheci outros não, conheci outros bem parecidos com você, e queriam sair da rua, que nem você. Mas eu conheci gente que não queria sair da rua. Você deve ter conhecido. Você deve ter conhecido pessoas que não querem sair da rua. Porque a rua é o lugar da sua vida. Ele não é em situação de rua. Ele é um vivente de rua. Ele é um morador de rua. É na rua que ele quer viver. Uma vez eu tive um contato com um jovem de 17 anos, né? Ele estava muito perturbado. Estava muito agitado, porque estava tomando uma medicação no CAPS-AD, né? Que, da minha opinião, não deveriam dar para ele, mas deram, né? E ele não sabia direito negociar os efeitos que estavam acontecendo com ele, né? E ele foi um dos que participou da Minha História Vale a Pena Ser Contada. E ele, num momento, ele se sentiu animado com as histórias dos outros e das outras, né?
E ele começou a contar a história dele. E ele começou a colocar os desejos dele, né? E ele colocou que o grande desejo dele não era sair da rua. O grande desejo dele, na cidade que ele vivia, era que tivesse um ponto, eu vou usar essa palavra, ele não usou essa palavra, mas é um ponto de cuidado, um ponto de humanização para quem vivia na rua, em que ele pudesse ir lá, se higienizar, se cuidar, mas continuar morando na rua. E que ele tinha um problema, porque ele também queria estudar. E a escola exigia dele um endereço com CEP. E ele não tinha endereço com CEP. E ele queria que se produzisse uma política adequada, que permitisse que ele pudesse, sim, estudar na escola, que ele queria frequentar a escola, mesmo não tendo CEP. Então, é muito interessante você poder escutar, né, um jovem de 17 anos fazer uma história desse seu desejo, né, desde seu microfone está aberto. E a partir daí você poder criar um outro valor para si. Eu escutando esse jovem, o que ele me permite é pensar novos valores para mim, sabe? É meio que poder me dobrar sobre mim mesmo, né? E poder repensar certas coisas, né? Repensar certas coisas. E acho que isso é fundamental, né? Ó, estou vendo aqui um monte de gente se manifestando para fibromialgia, né? E ajuda mesmo. Oh, e tem de artigo, de experiência, de relatos nas associações, quando você frequenta, né, associações de usuários, de familiares e vê, não é só aquilo que se fala, né, que cannabis, na última situação, ajuda em terminalização de pacientes com câncer e ajuda em crianças que têm um mal epilético que não reage às medicações. Em nada, cannabis tem 1000 outras relações interessantes, né? Mas também não é padrão. Não é porque a Isa se dá bem com um certo FU, um certo óleo, que todo mundo vai se dar bem com o mesmo óleo, não é? Por isso que eu sou a favor de que as pessoas façam a experiência da plantação e da extração. Tem que aprender a fazer a extração e chegar no óleo que te ajuda. E aí você passa a ser o produtor do seu próprio remédio. Que nem uma farmácia viva, né? Que nem a gente fala, cria alecrim e usa o óleo do alecrim para aquilo. Ah, produz o óleo do manjericão e usa não sei quanto. Pega a cúrcuma, planta no seu jardim e usa a cúrcuma assim, porque ela tem um poder antioxidante, anti-inflamatório. Eu acho que a cannabis é a mesma coisa, tá? Emerson, Fala. Cláudia, por favor, feche a sua imagem, Cláudia. Obrigado. Emerson, vamos fechar às 10. Vai fechando tua fala. É que eu estou fechando as leituras. Mas, Emerson, cada vez que você fala, você traz uma enormidade de questões. Minha cabeça aqui está 1000 por hora. Ai, que bom, Paulo. Que então, bom. Eu sei, eu gosto também, por isso eu adoro escutar você, mas vamos fechar às 10. Não, eu vou fechar às 10, pode deixar, não vou deixar ninguém se desesperar depois das 10, não. Então, é isso mesmo, né, Gabriela? É exatamente isso, Gabriela. É incrível, incrível que os Estados Unidos, que é o país da guerra das drogas, que a gente seguiu, hoje enfrenta a destruição que os opiáceos produzem com a cannabis, né? É absolutamente paradoxo total, né? Paradoxo total. Eu estou andando aqui
a caminho de um encerramento. Eu vou ficando encantado como vocês vão trazendo coisas, né? Olha lá, em Itaguaí, a ordem pública chega com uma retroescavadeira para tirar as pessoas da praça. Eu vivi no norte do Rio de Janeiro, coisas muito parecidas, de botarem as pessoas todinha dentro do ônibus e descarregar quilômetros de distância. Que mais para eu ir fechando? O Antônio Nery. Antônio Nery é uma joia, Isa. É uma joia. Adoro o Nery. Eu acho que a gente se dá muito bem. Gosto muito dele, já tivemos boas conversas, né? Eu não sei se ninguém vive na rua porque gosta ou não gosta. Eu sei que tem gente que quer ficar na rua, mesmo tendo casa, sabe? Podemos depois voltar a isso em outro dia. Eu acho que sim. E Maralise, não, estou dando parabéns para você, mas não tira os outros por você, não. Não tira. Eu acho que essa questão da singularização é vital, né? As pessoas são têm o direito de serem distintas, né? A gente tem o direito à diferença, Maralice. Todos nós. Todos. Sem exceção, né? Bom, gente, eu acho que sim, são 10 para as 10. Eu creio, né, que deu para produzir a imagem forte que eu queria produzir, que o tema da redução de danos, para mim, é vista sobre essa outra construção de um olhar sobre o cuidado. E deve ser explorada desse jeito. E assim eu vou encerrando, dizendo que vamos oportunizando, junto com o Paulo, a possibilidade de outras coisas. Vamos. Bom, Sandra, naquela coletânea, eu não vou falar da redução de danos, mas eu vou dizer, porque ela vai entrar ali um pouco. Tem um livro escrito por mim, pelo Túlio e pelo Elvo Slomp Júnior, naquela coletânea da Rede Unida, chamado Projeto Terapêutico Singular. É um livro que a gente escreveu a 6 mãos e vai tratar de bastante coisa também que eu falo aqui, tá bom? Pode procurar lá, é um livro. Minha proposta é o seguinte, Emerson, amanhã você pega uma meia hora do seu dia e manda um zap para mim que depois eu repasso para o grupo de indicações biográficas para a gente. E eu aconselho a ler o Antônio Lancetti, viu? Então, passe depois para a gente, assim, mas vai com calma, né? Assim, dá um de cada vez, ou 2 de cada vez, que senão fica aí. Tá bom. Tá bom? Ai, e, tá bom. reforçando a todos, dia 8 de maio, teremos de volta Emerson aqui, com um tema que ele vai escolher no próprio dia 8 de maio, ou nós escolhemos junto com ele e a gente vai levando a questão. As pessoas podem te sugerir temas e a gente vê o que é que cabe, eu tento fazer uma junção. Isso, eu fiquei completamente atraído pelo menos louco, médio louco e mais louco. Eu queria muito esse seu texto e aprofundar isso contigo. Eu fiz uma pesquisa baseada nesse conceito. Depois eu posso, então, trazer a pesquisa. Eu fiquei encantadíssimo com isso, Emerson, encantadíssimo. Eu fiz uma pesquisa, então é uma coisa científica, tá? Pois é, então, vamos, olha, eu boto já na mesa em votação com o resto do pessoal. Já o menos, o pouco louco, médio louco e muito louco. E só para terminar, pessoal, é o seguinte, quem quiser estar na segunda-feira que vem, basta permanecer no grupo, que às 19 horas a gente coloca lá em torno de 19, 19h30, o link do debate da segunda-feira. Tá? Toda segunda-feira, de 8 às 10, nós nos reunimos, obviamente que
não para falar no nível do Emerson, mas no nível dos mortais, né? Dos nós outros aqui, mas discutimos as nossas coisas, as nossas vidas, baseadas pelo que sentimos e vivemos em nossos corações. Tá bom? Tá bom, um beijo. Olha, se eu pudesse, um beijo em cada um, em cada uma. Eu estou muito agradecido pelo que vocês foram produzindo aqui na conversação pelo chat comigo. Paulo, muito obrigado por ter me convidado e adorei estar com vocês. Então, um beijo para cada um, cada uma. Boa Eu que noite. não tenho sequer como te agradecer mais uma vez. Você sabe que você é uma das minhas inspirações. Né? Um beijo Obrigado, bem Paulo. grande. Beijo, vamos descansar. Beijo, Vamos gente. lá. Tchau. Tchau.